Olá e seja muito bem-vinda a esta Masterclass 100% gratuita, onde eu te vou revelar aqui como é que tu podes desbloquear o método de teres grupos maiores e conseguires faturar cerca de 3 vezes mais através dos teus grupos. E se tu estás aqui é porque tu de alguma forma tens interesse neste tema. Se tu estás aqui é porque provavelmente tu já tens um programa em grupo. Podes ter um grupo de desafios, podes ter um curso online e dás algumas aulas complementares ao vivo. Podes ter mesmo um programa em grupo com a duração de mais de 2 meses, 3 meses, 6 meses, não é? Ou até tens mesmo clubes e nesses clubes tu também dás aulas ao vivo, aulas online. Então, se muito bem-vinda, quer tenhas apenas um destes programas ou mais, e no fundo, quando nós falamos em programas em grupo, os bloqueios e aquelas dificuldades vão ser sempre semelhantes, quer seja o programa que tu tenhas neste exato momento. Então, antes de mais, para tu me conheceres um pouco melhor, eu gostaria de me apresentar de uma forma bem breve, para tu perceberes como é que eu cheguei até aqui e como é que, não é? Portanto, eu fui desbloqueando este medo de ter grupos maiores e como é que eu fui superando todas as dificuldades que programas em grupos nos vão trazer, ok? Então, o meu nome é Teresa Silva, eu sou hoje em dia mentora de negócios online, de mindset de sucesso, mas nem sempre foi assim e foi exatamente por ter percorrido aqui uma jornada de evolução nos grupos de emagrecimento que eu criei e em outros programas que eu fui criando, que eu própria me tornei mentora, porque eu passei por muitas dificuldades, eu passei por muitos medos, consegui superar aqui muitas questões internas, não é? O medo de me expor, de me relacionar com as pessoas, o medo de vender, e tudo isso me levou hoje em dia a querer ajudar outras mulheres e outras empreendedoras a conseguirem superar estes medos, para que não tenham que sofrer o que eu sofri lá atrás. Então, em 2018, 2019, enquanto nutricionista, porque a minha formação base é Ciências da Nutrição, portanto, nutricionista, e eu comecei aqui nas redes sociais a falar para emagrecimento. Eu comecei a criar programas de emagrecimento. Inicialmente era um programa individual e depois eu decidi complementar com um grupo de emagrecimento, com um programa em grupo que no início eu comecei com 2 meses e depois, mais à frente, também decidi aumentar os preços, incluir outras coisas, outros bónus e decidi criar então mais um mês, ou seja, um grupo de 3 meses, está bem? E então, como é que tudo isto começou? Isto tudo começou lá atrás porque eu queria rentabilizar o meu tempo e eu queria rentabilizar a parte financeira, ou seja, eu comecei a perceber que, enquanto nutricionista, eu dava por mim a repetir várias e várias vezes a mesma coisa numa consulta e aquilo para mim tornava-se muito chato, não é? Ou seja, ok, lá vamos nós falar sobre rotulagem alimentar, lá vamos nós falar sobre fome emocional. E eu comecei a perceber, ok, e se eu conseguisse juntar 10 pessoas num grupo, 10 pessoas numa sala, neste caso online, e conseguisse ajudá-las, não é? Falar do mesmo tema, mas para mais pessoas. Se eu tivesse que ter aquelas 10 pessoas em consulta, seriam no mínimo 10 horas de consultas, onde eu teria de repetir exatamente o mesmo conhecimento, exatamente os mesmos conteúdos. E ali num grupo eu conseguiria rentabilizar o meu tempo. E isso para mim fascinou muito. E depois também aqui a parte financeira, porque eu comecei a pensar, ok, como é que eu posso ter mais pessoas, não trabalhar assim tantas horas por semana e ao mesmo tempo conseguir rentabilizar a parte financeira? Então eu percebi que através dos grupos nós conseguimos, através de um valor de inscrição que seja justo, não é? Para aquilo que tu entregas, mas tu consegues expandir rapidamente aqui a parte financeira, aquilo que tu vais faturar ao final do teu mês. Sejam os grupos o teu principal foco ou de forma complementar a consultas individuais, a programas individuais ou outros que tu tenhas. Então eu comecei a perceber estas vantagens. Comecei a perceber também outra coisa muito importante, que é o chamado poder do grupo. Quando decidi criar um grupo de emagrecimento pela primeira vez, eu também decidi criar isto porque eu já tinha estado em mentorias, eu já tinha estado, portanto, noutros grupos e eu sentia que eu ficava extremamente motivada, que eu ficava extremamente inspirada. Eu saía daquelas sessões em grupo e eu sentia-me capaz de fazer tudo e mais alguma coisa. Então também, por esta questão do poder do grupo, eu decidi,
ok, eu também quero criar isto, eu também quero ser uma líder, quero conduzir as pessoas, inspirá-las desta forma, e eu sei que o grupo em si também tem este poder de motivação, de apoio, de entreajuda. Eu fiquei muito fascinada com o facto de eu, ao participar em mentorias em grupo, em programas em grupo, ficar mais motivada e também queria trazer isto para o meu negócio online na altura. Então foi assim que surgiram os meus primeiros grupos de emagrecimento. No início, posso dizer que, sem grande estratégia de marketing, eu atraía e comecei a atrair as primeiras inscrições de pessoas que já estavam nas minhas redes sociais naquela altura, não fazia grande publicidade, não tinha uma estratégia de marketing assim muito bem montada, então era assim uma coisa muito embrionária. E foi por isso, lá está, aqui já um dos principais erros que eu cometi lá atrás, foi por isso que também nos primeiros grupos não consegui ter muitas pessoas. Mas também não foi só pela questão do marketing, foi também pela questão de eu não me sentia confortável ainda em liderar grupos. Eu própria ainda duvidava, mas será que isto vai funcionar? Será que não vai funcionar? Será que as pessoas se vão dar bem? Será que eu vou estar a corresponder às expectativas das pessoas? Então no início é assim um bocadinho estranho, não é? Lá está, é a parte do marketing, a parte da estratégia que tem que estar lá, obviamente, e que no meu caso não estava, e depois a parte do mindset, a parte da mentalidade. O que é isto do mindset? Mindset, no fundo, tem a ver com a forma como tu pensas, a forma como tu estás programada para pensar. Nós podemos alterar isto, nós podemos alterar o nosso mindset. E este também foi uma das principais razões pelas quais eu me tornei mentora, porque eu lá atrás eu tinha um mindset de fracasso, eu duvidava muito de mim, eu era uma pessoa extremamente insegura, eu duvidava do meu valor, eu tinha muito medo da crítica, do que é que as pessoas vão pensar, se as pessoas gostam de mim, se não gostam. Para tu me conheceres um pouco melhor, portanto, hoje em dia estou a viver no Porto, mas eu sou açoriana, eu vivi nos Açores, não é? Portanto, a maior parte da minha vida e são as minhas origens. E eu sou aqui da Ilha de São Miguel, então já podes imaginar aqui a questão do sotaque. E se tu te estás a perguntar neste exato momento de onde é que vem este sotaque, ok, já sabes. Portanto, eu sou micaelense e, acredite-se ou não, este era um dos meus maiores bloqueios. Eu achava que eu tinha que esconder o meu sotaque. Eu achava que eu não era suficientemente boa por causa do meu sotaque. Eu achava que as pessoas me iam descredibilizar ou não iam gostar de mim por causa disso. E adivinha, as pessoas não gostam de ti, não tem só a ver pelo teu sotaque ou não. As pessoas vão gostar de ti exatamente pela pessoa que tu és, não é? E eu tive que perceber isto, eu tive que me aceitar, eu tive que me empoderar, eu tive que resgatar a minha confiança que na altura não existia. E estar neste mundo online também me ajudou muito a ganhar confiança a nível pessoal, não só profissional, ok? Então para mim tem sido assim uma jornada de autoconhecimento, de autodescoberta e de superar muitos medos internos que estavam dentro de mim e que se calhar se não tivesse sido aqui o meio profissional, na minha vida pessoal, não é? Eu não ia ultrapassá-los, porque eu não tinha um propósito forte, não é? Eu não tinha aqui esta garra que tive na vida profissional e só quando nós temos também um porquê muito forte, um propósito forte, é que vamos lá e, ok, bora lá sair da zona de conforto, bora lá me expor e fazer uma live, bora lá me expor e vender os meus programas, dizer o valor em voz alta, não é? Portanto, dizer isto com confiança. Mas lá atrás eu penei um bocadinho, foi assim, sofri bastante. Naqueles primeiros grupos eu não conseguia chegar a muitas mais pessoas. Depois também houve aqui uma outra coisa que para mim foi uma grande dificuldade, que foi lidar com a energia das pessoas. Eu sou uma pessoa altamente sensível à energia dos outros e então eu dava por mim a ficar exausta após uma sessão em grupo. Então imagina que eu decidi fazer grupos para rentabilizar o meu tempo, para rentabilizar a minha parte financeira. Ok, o tempo estava ok, a parte financeira também, não é? E depois fui expandindo, mas a parte de energia ficou
totalmente afetada. Eu comecei a ter alguns sintomas físicos mesmo, garganta, zona da garganta, lá está, aqui a zona da comunicação. Comecei a ficar, portanto, com os ombros muito tensos, muito pesados, aqui a carga que eu levava comigo, a responsabilidade que eu levava das minhas próprias clientes. Eu sentia uma enorme culpa quando alguém neste tipo de grupos de emagrecimento lá atrás me dizia: Teresa, as coisas não correram bem, Teresa, eu não consegui emagrecer, Teresa, eu estou com dificuldades e não consigo avançar. Eu sentia-me muito culpada. Porquê? Porque eu na altura eu não conseguia fazer esta distinção da responsabilidade que nós temos enquanto profissionais, não é? 50% da responsabilidade, mas as pessoas também têm a outra responsabilidade. Eu sentia que se alguém não tivesse resultados, era eu a culpada, era eu que estava a errar, era eu que não estava a fazer alguma coisa bem feita. Então, por um lado, isso fez-me querer procurar mais e mais conhecimento e colocar, não é, outras dinâmicas. Portanto, eu entretanto já tinha aqui as estratégias de coaching, uni muito a nutrição ao coaching. Isso para mim foi muito positivo, para eu também me sentir cada vez mais segura. E nestes primeiros grupos nós vamos perceber sempre também o que é que está a faltar, o que é que eu posso melhorar, que outras estratégias é que eu preciso de incluir nos meus programas em grupo, e é assim mesmo que nós vamos evoluindo. Mas eu tinha aqui esta grande dificuldade e que me bloqueou para ter grupos maiores, que é, eu sentia que eu ia perder a minha energia toda, eu sentia que eu ia ficar esgotada, a nível emocional, a nível físico, a nível mental, portanto, então eu sentia que isto não era bom para mim. E quando tu sentes isso, em algum momento em que isto não é bom para mim, não é bom eu atrair 10 pessoas para um grupo de emagrecimento, não é bom eu atrair 20 pessoas, então como é que as coisas vão fluir? As coisas não vão fluir. Então, a nível de resultados, nestes primeiros grupos de emagrecimento, eu tive cerca de 3 inscrições, 5 inscrições, 2 inscrições, portanto, e não saía disto. E eu comecei a pensar, ok, eu preciso de fazer alguma coisa diferente. Há aqui qualquer coisa que não está a funcionar e que eu na altura eu não percebia bem o que é que era. Hoje em dia consigo perceber e consigo pegar em toda esta sabedoria e também ajudar hoje em dia outras empreendedoras a identificarem estes bloqueios e a identificarem realmente, ok, onde é que estão os bloqueios, quais é que são estes bloqueios, para depois nós conseguirmos superá-los. Porque adivinha, enquanto tu não souberes onde é que estão os teus bloqueios, tu também não vais ter consciência para perceber como é que vais superar isso, ok? Precisamos de ter clareza. Clareza é um dos principais passos para tu conseguires curar algo dentro de ti. E lá está, mais uma vez, não tem só a ver com a estratégia de marketing, tem a ver também sim muito com a nossa mentalidade, com a nossa energia, com a forma como nós nos sentimos. Então aqui nesta Masterclass eu vou-te dar clareza para que tu consigas entender desde já quais é que poderão ser estes teus bloqueios e porque é que tu ainda não conseguiste desbloquear para o próximo patamar, não conseguiste ter, por exemplo, 3 vezes mais pessoas nesses teus programas em grupo. E então lá atrás, quando eu descobri que, ok, eu tenho que fazer aqui algumas mudanças, comecei a alinhar melhor a minha estratégia de marketing, comecei a fazer workshops online gratuitos, comecei a atrair mais pessoas para esses workshops. Na altura era assim uma série de 3 aulas, tinha um workbook, tinha um grupo de desafios também para as pessoas participarem, tudo isto de forma gratuita para que elas pudessem ter já um resultado gratuito. Então eu comecei a estruturar mais a minha estratégia de marketing e sobretudo a atrair mais pessoas. Então, por exemplo, eu comecei a atrair mais pessoas ali no final de 2019. Nessa altura não atraí assim tantas e tive novamente um grupo com 5 pessoas, ok? Mas depois, lá em 2020, eu consegui em fevereiro desbloquear 10 pessoas. E quando eu falo aqui em pessoas, portanto, também tenho que te falar em qual é que era o valor de inscrição. Eu comecei por fazer grupos de emagrecimento onde eu aplicava um valor de inscrição de 147 euros. Depois aumentei para 197. Então, por exemplo, quando eu já tive estas 10 pessoas, cada uma delas já me transferiu estes 197 euros. O que para mim foi uau! Não é? Portanto, eu faturei aqui
2.000 euros, mais ou menos, não é? 2.000 euros, porque depois também fazia pagamentos parcelados e sempre que eu fazia pagamento parcelado, o valor, não é, de cada parcela seria também ligeiramente mais caro do que se a pessoa fizesse o pagamento único. Então, desta forma, eu fui desbloqueando. Ok, depois voltei a repetir o mesmo lançamento, o mesmo workshop online e consegui ter ali em abril de 2020 29 pessoas. 29 pessoas, para mim foi incrível. E estamos a falar no espaço de 1 ano e meio. Ou seja, não estamos a falar aqui de algo que eu concretizei no espaço de 5 anos, nem no espaço de 10 anos, ok? No espaço de 1 ano e meio. Como é que eu fiz isto? Eu fiz isto porque realmente eu permiti-me trabalhar em mim, eu permiti-me trabalhar na minha estratégia de marketing, trazer mais pessoas, consolidar aquilo que eu já estava a fazer. Eu, se calhar, nas lives, eu fazia as lives ainda super insegura, mas eu fui lá e fiz, eu agi apesar do medo. E esta é uma das características que tu, que és empreendedora, tens de ter, que é agir apesar do medo. Nós temos que entrar em ação apesar do medo, ok? Em prol de um bem maior, em prol de um propósito maior. E eu, para conseguir expandir os meus resultados, eu tive, em primeiro lugar, que pensar grande. O que é isto de pensar grande? Que é também uma das características de empreendedoras de sucesso, que é nós conseguirmos pensar grande. Na altura, eu lembro-me que os meus objetivos eram muito pequeninos. Eu queria ter 5 pessoas, eu queria ter 10 pessoas, e quando realmente eu alcancei as 10 pessoas, eu pensei assim, e se eu pudesse ter 30? E se eu pudesse ter 30, o que é que eu tenho de fazer para lá chegar? E eu percebi que eu tinha de, por exemplo, neste caso, preparar as plataformas, porque eu na altura não tinha plataformas, então eu fazia tudo de forma muito embrionária, enviava por e-mail os conteúdos, os PowerPoints, então eu percebi, não, Teresa, se queres ter 30 pessoas, então tu tens de ter uma plataforma online para alojar os teus conteúdos, para que as pessoas possam aceder através de uma password que seja bem mais simples. Então, ok, preparação, plataforma online, mais preparação, energia. Como é que eu posso ter energia para receber estas mulheres? Vou fazer um grupo no WhatsApp de apoio? Ok, vou fazer no Facebook? Qual é que é a melhor estratégia? Depois pensei nas próprias sessões e aconteceu aqui uma coisa muito gira, que é outro princípio que também acaba por estar por detrás disto que eu te vou contar a seguir, que é, qual é que é o princípio? É o princípio de que nós colocamos a nossa intenção, colocamos o nosso objetivo, neste caso eu comecei a pensar grande, não é? Em vez de pensar, tive 10, agora quero ter 15. Não, eu pensei, como é que eu posso chegar às 30? Por isso é que eu te falo muito aqui em faturares 3 vezes mais. Portanto, este grupo que eu fiz em fevereiro de 2020 foi o meu 5º grupo, a 5ª edição. E o grupo onde eu tive 3 vezes mais foi a 6ª edição. Tive que fazer 6 vezes, não é, o mesmo lançamento para conseguir faturar cerca de 6.000 euros, não é, através de um grupo de emagrecimento online e conseguir triplicar os meus resultados. Então aqui há outro princípio que é, eu coloco a minha intenção, eu coloco o meu objetivo e depois eu liberto o como. Isto pode ser muito, muito desafiante, libertar o como. Mas como assim, Teresa? O que é isto de libertar o como? É tu perceberes, ok, eu quero as 30 e perceberes diariamente como é que eu me posso preparar para lá chegar, como é que eu me posso preparar para lá chegar. Eu não sei como, mas eu sei que as coisas se vão movimentar. E então o que é que aconteceu neste 6º lançamento que eu fiz? Eu comecei a fazer publicidade também paga para imigrantes, para pessoas que estavam fora de Portugal. Eu dei por mim a ter aqui uma sensação de que nos primeiros dias do workshop existiam pessoas altamente interessadas em passar pelo grupo de emagrecimento, só que não podiam estar nas sessões que na altura eram às 9 da noite. Então elas não podiam estar naquelas sessões que eram às 9 da noite e elas perguntaram-me, Teresa, há outra possibilidade? Podemos ter sessões noutro horário? E eu comecei a pensar, aqui está a minha solução. Então, se eu sentia falta de energia e tinha um medo gigante de ter mais pessoas nas sessões em grupo, eu comecei a pensar assim, e se eu dividir este grupo em 2 turnos? Elas ficam todas juntas no grupo do WhatsApp, mas eu depois vou dividir em 2 turnos. E foi exatamente isto que eu fiz. Eu fiz um turno às 5 horas da tarde e fiz um turno às 9 horas da noite. E então foi desta forma que eu consegui gerir quase 30 pessoas. Não foram 30, foram 29, mas o objetivo
foi praticamente concretizado. Eu fiquei muito, muito feliz com este resultado. Então é isso, é preparação. É aqui uma outra característica muito importante, que é nós percebermos como é que eu me vou preparar a nível de energia, a nível emocional. Eu dava por mim a querer criar estes grupos pela questão mais egoísta, não é? Para eu ter mais tempo para mim, para eu ganhar mais dinheiro, e que são motivos altamente válidos. Mas eu comecei-me a preparar emocionalmente de uma outra forma. Eu comecei-me a preparar emocionalmente para receber estas mulheres. Então, houve aqui uma palavra que para mim foi essencial, que é a palavra união. União, amor. Duas palavras. Então, estas duas palavrinhas foram essenciais para eu conseguir me preparar emocionalmente para receber estas mulheres, porque eu começava a escrever no meu caderno, eu começava a escrever, eu quero unir estas mulheres, eu já estou a unir estas mulheres, onde elas vão formar amizades neste grupo, elas vão se conectar umas com as outras. Eu vou reunir neste grupo as pessoas certas, pessoas que têm de se conhecer umas às outras, pessoas que vão não só participar neste programa de 2 meses, na altura era um programa de 2 meses, mas pessoas que vão conseguir criar amizades para além disto, que vão conseguir criar este apoio, esta entreajuda para além disto. Então, eu comecei-me a sentir tão empoderada, tão confiante e com uma sensação de propósito, e comecei a perceber que isto já não era só sobre mim. Então, preparação emocional. Como é que tu te podes preparar para receber grupos maiores? Quais é que são aquelas palavras que te vão levar, não é, a sentir-te preenchida? Na altura, união, amor, estas mulheres formarem estas amizades incríveis, manterem estas pessoas na sua vida para conseguirem alcançar resultados e terem este suporte, não é? Este suporte emocional, este acompanhamento, esta entreajuda. E eu comecei a ficar mesmo motivada, não só por mim, porque eu ia ter mais tempo e ia conseguir ganhar mais dinheiro, mas comecei a ficar muito, muito motivada por elas, por querer mesmo unir estas pessoas todas. Então aqui eu aconselho-te seriamente também em colocares esses motivos. Porquê é que tu queres unir essas pessoas nesse grupo? Qual é que é o impacto que tu estás a gerar nessas pessoas? E depois, quando nós começamos a ter grupos maiores, também surge aqui uma outra dificuldade, que é a dificuldade de como é que eu vou gerir estas sessões. Então, se até agora eu tinha grupos mais pequeninos, onde toda a gente falava, não é? Eu abria a sessão online e toda a gente falava um bocadinho, toda a gente tinha essa oportunidade. Então, agora eu tinha as sessões que duravam 2 horas e eu achava que já era aqui uma duração prolongada, eu não podia prolongar mais as sessões. Então eu tinha de encontrar formas dinâmicas para conseguir gerir melhor estas sessões. E foi aí que eu me comecei também a preparar, lá está, a nível mais de ação, de como é que eu posso gerir estas sessões mantendo aqui o meu horário, mantendo esta duração. Então comecei a incluir, por exemplo, exercícios escritos, onde cada pessoa conseguia refletir individualmente, ou seja, eu abria se calhar 2 momentos na sessão para a pessoa fazer alguma reflexão mais individual, escrever isso. Depois também, em vez de colocar toda a gente a participar, eu pedia mesmo, de forma voluntária, quem é que gostaria de partilhar mais sobre isto? Ou quem é que gostaria de partilhar alguma dúvida? E as pessoas, não é, que levantavam a mão, ok, participavam. As restantes ou participavam através do chat, através do chat, neste caso do Zoom, ou então, não é, colocavam depois dúvidas durante a semana no grupo do WhatsApp. Mas eu sei, e é algo que nós temos que também ter esta certeza, nem toda a gente vai querer participar assim tanto. E está tudo bem. Está tudo bem em tu não saberes quais é que são todos os resultados e tudo aquilo em que a pessoa está a pensar. Há pessoas que vão ser mais participativas, há pessoas que vão ser mais divertidas e há outras pessoas que vão estar lá a observar, que vão estar lá super atentas, super observadoras e que vão adorar na mesma participar nestes teus grupos. Então, eu sinto que para mim isto também foi desafiante desbloquear esta questão de e agora? Nem toda a gente vai falar? Eu não vou saber como é que estas pessoas todas estão? Isto é perder o controle, não é? Eu sou uma pessoa com uma tendência em controlar tudo e mais alguma coisa. Então, para mim foi desafiante libertar-me disto. Não, ok,
Quem quiser falar, fala. Quem não quiser falar, há outras formas de comunicarem comigo, mas acima de tudo, eu tenho que ter a certeza de que estou a passar a mensagem certa e que as pessoas estão a recebê-la e que, obviamente, cá a minha responsabilidade e a responsabilidade do outro lado. Tive que me libertar desta questão de controlar os resultados e de focar-me em mim, apenas em mim, no sentido de estás a transmitir o conhecimento certo, estás a simplificar ao máximo, estás a criar as sessões de forma cativante, portanto, tive que começar então a gerir tudo isto. Outras dinâmicas que eu aplicava nestas sessões, aplicava meditações também, aplicava dinâmicas em grupo, onde eu dividia as pessoas por salas. Isto também é uma dinâmica muito, muito interessante, onde todas podem falar, mas ao mesmo tempo estão ali 10 minutos ou 15 minutos a falarem umas com as outras e depois voltam todas para a sessão online em conjunto. Então eu tive de aprender a gerir grupos grandes. Então, quando tu, que estás aí desse lado, colocas um limite nas vagas desses teus grupos, tu estás a limitar as pessoas que tu poderás receber e as pessoas que tu poderás ajudar. Outra crença que eu tinha era que, se eu tiver grupos grandes, as pessoas não se vão conectar tanto. E isso é mentira. Isso é mentira. E se tu tens essa crença limitadora, esse pensamento limitador, ok, começa a ressignificá-lo. Eu aqui comecei a perceber que não tem a ver com o número de pessoas, até porque eu já tinha tido grupos mais pequenos, onde as pessoas não se conectaram tanto. E neste grupo, onde eu tive mais pessoas, as pessoas conectaram-se muito mais. Porquê? Porque eram grupos semelhantes. As pessoas tinham dificuldades semelhantes. É importante tu dares clareza na tua oferta. Quando estás a fazer a venda, isso tem que ser muito claro. Quem é que tu queres nesse grupo? E a tua própria intenção. Lembras-te que eu coloquei a intenção de união, amor. Então foi exatamente isso que eu também obtive daquele grupo. Então é isso. Não penses que tem a ver com o número de pessoas, tem a ver sim com o tipo de pessoas que vão estar nesse grupo e ao mesmo tempo se são semelhantes, se têm dificuldades semelhantes ou não. Então isto tem muito a ver com o antes, com a venda. A tua venda tem que ser, tens que filtrar as pessoas na venda, para teres um grupo semelhante, para que elas se possam conectar umas com as outras e possam também interagir, envolver-se através da partilha, unirem-se, ok? E tudo mais. E outra coisa ainda que eu comecei a fazer neste grupo, onde tive mais pessoas, foi também, eu decidi colocar limites, porque até então eu não colocava limites nenhuns. Eu respondia no WhatsApp a toda a gente, respondia desde as 8 da noite até às 8 das 8 da manhã até às 8 da noite. Eu não tinha limites, andava sempre ali. Então aqui eu comecei a estabelecer limites. Não, Teresa, tu só vais lá 1 hora por dia. Então eu comecei a colocar esse limite, onde, em primeiro lugar, eu informava os meus grupos e comecei a informar não só esse, mas os próximos grupos que vieram a seguir. Comecei a informar qual é que era o meu horário de suporte, qual é que era o meu suporte naquele grupo, para que as pessoas já soubessem que, ok, a Teresa só vem aqui por volta deste horário. Isto dava-me a mim uma maior tranquilidade, não me desgastava tanto, ok? E as pessoas também tinham esta certeza de que, ok, a Teresa só vem aqui neste horário e ela vem neste horário, vai responder às nossas dúvidas, às nossas questões e está tudo certo. Então, depois de ter este grupo onde eu consegui faturar, não é, 3 vezes mais, eu decidi aumentar novamente o valor de inscrição do meu grupo de emagrecimento. Portanto, eu decidi aumentar o valor de inscrição muito, muito rápido. Eu também percebo que hoje em dia eu tinha que fazer isto de forma muito rápida para crescer muito rapidamente e conseguir também ganhar toda esta maturidade emocional e desbloquear de forma tão rápida como aconteceu lá atrás, para que eu hoje pudesse estar aqui a ajudar-te, ok? Portanto, se tu que estás aí desse lado, estás a ouvir esta minha história, eu não te aconselho mesmo a aumentares no espaço de 1 ano 3 vezes o valor de inscrição dos teus programas. Isto pode ser muito arriscado, está bem? Se tu o sentires, tudo certo, mas pode ser arriscado porque cria sempre dentro de nós instabilidade e alguma insegurança. Será que eu fiz bem? Será que eu devia ter aumentado? Ok? Isto até poderia ser um assunto para outra masterclass. E então, falando sobre esta questão, aumentei o valor de inscrição, porque também comecei a querer ter menos pessoas, mas ao mesmo tempo que me pagassem mais. Portanto, eu percebi que ter 30 pessoas, ok, eu adorei ter alcançado aquele resultado, mas mesmo assim eu preferia ter grupos 20 pessoas no máximo, ok? Então,
Fiz depois aqui o aumento do preço para 297 € e tive cerca de 15 pessoas. Neste grupo passei por uma outra dificuldade muito interessante, que é, até então eu nunca tinha tido ninguém a desistir dos meus grupos de emagrecimento. E de repente, nesse 7º grupo que eu estava a lançar, eu tive 2 desistências. Mais uma vez, isto bate muito forte com o nosso ego. Então agora estas pessoas desistiram. Será que foi por eu ter aumentado o preço? Há uma grande culpa que vem ao de cima, que é, será que eu não fiz o suficiente? Será que estou a fazer alguma coisa errada? Será que a culpa é minha? Mas depois percebi que realmente essas pessoas não estavam preparadas para passar por aquele processo de emagrecimento. Elas não estavam preparadas para fazer aquilo. Inclusive, uma delas tinha tido um imprevisto na sua vida a nível mais pessoal. Então, com esta minha história, eu espero que tu tenhas ficado com uma sensação de que tu não és a única a passar por esses métodos, a passar por essas inseguranças, não és a única que tem essas crenças limitadoras e este medo de teres grupos maiores. E eu quero te dizer que sim, é possível nós conseguirmos ter grupos maiores, é possível tu faturares 3 vezes mais e isto não tem que demorar 5 anos, não tem que demorar 10 anos, ok? Agora, o que é que tu tens de fazer? Tu tens de perceber como é que tu te podes relacionar melhor com os teus clientes, como é que tu podes colocar os teus limites, como é que tu podes cuidar da tua energia, como é que tu podes preparar-te emocionalmente para receberes estas pessoas, colocares o teu propósito, colocares um significado nesse programa em grupo e não ficares só a pensar nas vantagens que tu traz ao fazer esse programa em grupo e, acima de tudo, também desbloqueares o medo de vender, desbloqueares o medo de apresentar o teu programa em grupo, entregares clareza suficiente ao teu potencial cliente para que tu possas ter nesses grupos pessoas semelhantes e pessoas que se vão conectar, pessoas que vão te recomendar, pessoas que vão fazer de ti uma referência na tua área. E aqui uma última mensagem para ti e uma última dica que a mim me ajudou bastante foi criar um testemunho ideal. E o que é isto de criar um testemunho ideal? Portanto, tu própria, neste exato momento, após esta masterclass, eu aconselho que escrevas qual é que é aquele testemunho ideal que tu queres receber no final desse programa em grupo. Aliás, escreve 3 ou 4 testemunhos ideais, porque eu acredito que dessa forma tu vais começar a visualizar as pessoas que tu queres atrair para esses programas em grupo. E escreve mesmo qual é que é a tua intenção, qual é que é a tua intenção em criares esse programa. Tal como eu fiz, não é? Quando eu tive mais pessoas, eu coloquei esta intenção de eu estou a unir estas pessoas, elas vão conhecer o verdadeiro significado do amor incondicional. Elas vão se unir, elas vão se entreajudar, elas vão ser o apoio umas das outras. E hoje em dia eu vou falando com algumas destas minhas alunas e muitas delas ainda falam entre si. Então isso para mim, aquece-me mesmo o coração. Portanto, hoje em dia tenho as sessões online com a mentoria Mulher Magnética, depois tenho aqui, já tive outros programas e neste momento, se calhar, em que eu estou a gravar este vídeo, em 2022, portanto em março de 2022, já fiz mais de cerca de 20 programas em grupo, portanto, onde eu fui aplicando todas estas estratégias que eu fui adquirindo, toda esta sabedoria que eu fui adquirindo, para que realmente hoje em dia eu conseguisse ter mais confiança, mais segurança e me sentisse mais empoderada na hora de conduzir todos estes grupos. Então, se tu sentes que tu também queres trabalhar todas estas questões, que queres te relacionar melhor com os teus clientes, que queres colocar os teus limites, que queres perceber exatamente o que é que te está a bloquear, se calhar já foste percebendo algumas coisinhas com este vídeo, mas existem muitas outras que se calhar ainda não percebeste, se calhar estão relacionadas com o dinheiro, que se calhar estão relacionadas com o sucesso, com o merecimento, não é? Portanto, se queres descobrir ainda mais esses bloqueios e trabalhar sobre eles, eu convido-te a veres aqui abaixo como é que funciona a mentoria Mulher Magnética, porque é na mentoria Mulher Magnética, que é uma mentoria em grupo também, que eu te ajudo a alavancares o teu negócio online e a expandires o número de inscrições nos teus programas em grupo. Então, clica aqui abaixo para saberes como é que tudo funciona. Entretanto, se tiveres alguma dúvida, alguma questão, poderás colocar aqui abaixo também nos comentários e coloca também nos comentários o que é que tu achaste, o que é que tu descobriste sobre ti nesta Masterclass. Um grande beijinho!